A pergunta de hoje é simples. Faz bem ou faz mal pensar no inferno? Como é que é isso? Vamos conversar sobre esse assunto importantíssimo. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Normalmente, aquilo que é muito assustador, a gente evita de pensar. A não ser quando está em filmes de terror, só para sentir aquele sentimentozinho, né? Ali aquele frufru dentro da alma, daquela adrenalina, não sei mais o que. Bom, mas para a nossa vida espiritual, para a nossa saúde espiritual e mental, faz bem ou faz mal pensar no inferno? Pareceria, né? Parece que faz mal. Porque para ter um equilíbrio mental, ficar pensando em coisas assustadoras como o inferno, pareceria, né, que faz mal. Acontece o seguinte, é que se Nosso Senhor Jesus Cristo, se Nossa Senhora, se os santos sempre, né, falavam nos momentos certos, mas sempre falavam a respeito do inferno, diretamente, como nós vamos ver hoje, Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, Nossa Senhora falou isso, os santos falaram nisso. É porque algum bem faz para nós. Não só algum bem. Enquanto nós estamos nessa terra, faz um bem enorme. Evita o pecado. Primeiro, por uma razão muito simples. A mãe que ama o seu filho, um filho pequeno, não vai ensinar para ele o que é o calor, o que é a coisa que queima? É claro que vai. Então, quando fala para o filho, ó, cuidado, porque se você colocar a mão, vai queimar a mão, sua mão não vai poder usar a mão, vai inchar. O filho vai lá, teima, ela aumenta, diz, ó, vai acontecer tal coisa, vai acontecer A, B e C com a sua mão. Se você queimar ela na chapa, ou no forno, ou no fogão. A mãe fala isso porque ela ama o seu filho, porque ela não quer que vá para lá. Se a gente não quer cair no buraco, a melhor forma é saber onde é que o buraco está. E o que acontece se a gente cai no buraco? A melhor forma de evitar. Então é óbvio que faz bem. Claro, não pensar compulsivamente, não pensar obsessivamente, mas de vez em quando, sim, pensar e seriamente faz bem. Agora, mas você está dizendo isso da boca para fora, mas onde é que está que Nosso Senhor Jesus Cristo diz isso? Eu acabei de pegar um livrinho muito bom que eu recomendo a todos. Está na livraria Petrus. Eu li o livro O Inferno Existe, Provas e Exemplos, do venerável padre André Beltrame, discípulo de São João Bosco, que está em processo de canonização. Na introdução do livro, né, a editora comenta aqui, está bem comentado, diz o seguinte: no ano de 1917, Nossa Senhora apareceu em Fátima 6 vezes, como nós sabemos. Ah, mas eu já sei disso. Nós sabemos e ainda não colocamos em prática de vez em quando pensar sobre isso. Então vale a pena repetir. Na terceira aparição, dada em 13 de julho, mostrou o inferno aos 3 pastorinhos, 2 dos quais atualmente já proclamados bem-aventurados. Eu creio que já foram canonizados, né? Bom, qual a intenção da Mãe de Deus em mostrar o inferno aos 3 pequenos pastorinhos e por meio deles a humanidade inteira? Veja, Lúcia, Francisco, Jacinta, eles tinham 10, 9 e 7 anos, respectivamente. Mostrar o inferno para criança dessa idade. Certamente foi o amor de mãe que levou a isso. De uma mãe aflita, que já não encontra eficácia nos afetos e carícias que o autêntico coração materno nunca cansa de proporcionar. Aspas, o que Nossa Senhora disse: vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores, para as salvar. Ou seja, para que não vão para o inferno, porque as que já estão lá não salvam mais. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Então Nossa Senhora mostrou o inferno para nós termos a verdadeira paz. Não só as nossas almas não irem para o inferno, mas para termos paz no mundo. Precisamos pensar nisso. Precisamos sim pensar, porque é uma verdade eterna. Se lembra que o nosso anjo da guarda, a principal missão dele é nos mostrar o que é passageiro e o que é eterno. Então o anjo da guarda
sempre que ele pode, ele tenta nos mostrar, ó, não faça isso porque o inferno é o fim do caminho. Compreendemos que a melhor maneira de não irmos para o inferno é nos lembrarmos sempre dele e o temermos. O que faz, muitas vezes, nas cidades de hoje, infelizmente, com tanta violência, o que faz a gente trancar a porta de casa? É que a gente sabe que tem ladrão lá fora. Quando a gente lembra que tem ladrão lá fora, isso nos ajuda a nunca esquecer de trancar a porta de casa à noite, né? E o demônio é o ladrão, segundo a Sagrada Escritura, que está o tempo inteiro tentando roubar a nossa alma. E aí o padre, venerável padre André Beltrame, ele diz o seguinte: para não multiplicarmos as citações, deixaremos o Antigo Testamento para ir logo ao Evangelho e ouvir a palavra de Jesus Cristo, ele mesmo, que quis por 15 vezes só no Evangelho, hein? 15 vezes proclamar a existência desse lugar de tormentos. Então veja lá, nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nos falou só do que está registrado no Evangelho 15 vezes a respeito da existência desse lugar. Portanto, ele quis lembrar. Se ele quis lembrar, é porque nós devemos também nos lembrar. E para lembrar, de vez em quando, precisa pensar. Nosso Senhor Jesus Cristo, a mãe dele, em Fátima, tão recentemente, se a gente considerar a história, é recentíssimo. 1917, Nossa Senhora mostrou o inferno aos pastorinhos para que eles proclamassem para o mundo e lembrassem o mundo disso para evitar que o mundo caísse no que caiu. O mundo não atendeu aos pedidos de Nossa Senhora e está agora nesse buraco em que nós estamos. Bom, para causar em nós um temor salutar e dar-nos uma ideia justa do inferno. Nosso Senhor chama de fogo inextinguível. E isso é importante. O inferno não é o purgatório. Desculpe, o purgatório nos faz sofrer de um fogo tremendo. Dizem alguns santos que é o mesmo fogo do inferno que queima, pelo modo de queimar. Mas o purgatório é completamente outra coisa, porque quem está no purgatório é quem já se salvou, no fundo. Né? A pessoa que morreu em amizade com Deus, que precisa purificar algumas coisas e depois vai para o céu para a eternidade. O inferno, ele é eterno. Uma vez entrado lá, a pessoa não sai mais. Então, isso é muito sério. Mas Deus não é injusto com isso. Pelo contrário. Porque o fato de haver o inferno, não é, nos dá, aqueles que ainda estão no estado de prova, a oportunidade de fazer tudo para não cair lá. Então, a existência do inferno e o fato de nós sabermos que ele existe é uma misericórdia de Deus nesse sentido, de que para quem ainda está vivo, porque nós estamos no estado de prova, e sabendo que existe, sabendo o que nos leva para lá, porque não é destino, não. Ninguém está destinado para ir para o inferno, todos são destinados para ir para o céu. Acontece que, quando nós não queremos, quando nós não temos devoção à Nossa Senhora, nós temos o nosso anjo da guarda o tempo inteiro ao nosso lado. Nós precisamos pedir mais a proteção dele. Nós temos que fazer um esforço para praticar a virtude, para não cometermos nenhum pecado, não ofendermos a Deus nosso Senhor, para não irmos para lá, porque existe e é eterno. Imagine se o inferno não fosse eterno. Bom, eu sofro, ainda que sejam vários anos lá, e depois eu estou livre. Não. E aí ninguém praticaria a virtude, né? Muita gente não praticaria a virtude. A maioria não praticaria a virtude se soubesse que o inferno não é eterno. Só eu levo uma vida de todos os prazeres ilegítimos possíveis, eu não cumpro minha obrigação, se eu sou pai de família, não cuido da minha família, se eu sou chefe de Estado, não cuido do país, e faço tudo que é a meu bel prazer, e depois não tem consequência nenhuma? Que história é essa? Que justiça é essa de um Deus que deixasse isso acontecer? Por isso que Deus perfeitíssimo criou o inferno eterno. É uma das razões, né? Uma só das razões. Bom, então, Nosso Senhor chama de fogo inextinguível, trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, lugar de tormentos, fornalha de fogo, geena de fogo. Outro dia eu vou explicar o que é geena. Nosso Senhor fala muito, vai para geena. Eu vou explicar outro dia o que é a geena. Então eu vou citar apenas uma parte do Evangelho para nós hoje, no dia de hoje, cumprirmos essa obrigação de pensarmos no inferno. Nosso Senhor disse:
no Evangelho: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem através do qual vem o escândalo. E se tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor te é entrar na vida eterna defeituoso do que ter as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo inextinguível, onde o seu verme e o fogo não se apaga. Inextinguível, não se apaga. O inferno é eterno. Ah, como é que você explica essa história de se tua mão te escandaliza, corta? Eu vou explicar daqui a pouco. E se teu pé te escandaliza, corta-o. Melhor te era entrar na vida eterna coxo do que tendo 2 pés ser lançado no inferno, num fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Nosso Senhor repete na mesma parábola 2 vezes. E terceira vez, se teu olho te escandaliza, lança-o fora. Melhor te é entrar no reino de Deus sem um olho do que tendo 2 ser lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Porque todo homem será salgado pelo fogo, e toda vítima será salgada com sal. São Marcos, capítulo 9, versículo 42 a 48. Quer dizer, então, que eu vou cortar minha mão literalmente? Não. É um pecado contra o 5º mandamento, sair, se mutilar, certo? A automutilação é contra a lei de Deus. O que Nosso Senhor está dizendo aqui é muito claro pelo contexto. Se tem algo que eu tenho vontade de fazer e que vai ficar bem para mim fazer, muitas vezes eu vou conseguir prestígio se eu fizer, né? Mas se eu fizer aquilo, eu vou para o inferno. Então uma pessoa, por exemplo, que ela é o típico caso quando há certas perseguições, ou mesmo atualmente nos colégios, nas faculdades. Chega alguém, uma moça, por exemplo, que ainda não tem visto o casamento, ela pratica a virgindade, então chegam as outras moças e dizem para ela: ah, mas você é virgem, como é que pode? Você já tem 22, 24 anos, e você ainda pratica a virgindade, você é bobinha, você não sabe o que é a vida, não sei o que, não sei o quanto. E aí, um dia tem uma festa e elas obrigam ela a fazer coisas que vão facilmente levar à perda da virgindade. Ela vai lá e, pela pressão das colegas, para não perder prestígio, né, por vergonha da opinião alheia, ela vai lá e se conspurca. Ela vai lá e perde a virgindade, ou ela começa a fazer as coisas que vão dar quase que necessariamente na perda da virgindade. O que essa moça fez? Ela não cortou fora uma coisa que para muita gente é mais fácil, seria mais fácil cortar o braço do que ficar mal diante da opinião de todo mundo. Tem gente que preferiria cortar o braço do que ficar mal diante da opinião de todo mundo. Então vai lá a moça e perde esse tesouro que é a virgindade, né, que é manter a virgindade antes do casamento. Ela perde o tesouro por medo da opinião alheia. Agora, o que é melhor? Ela perder, ainda que vá até o fim da vida, ela fique na vergonha de não ser como todo mundo, mas ela pratica a lei de Deus. O que é melhor? Era melhor ir para o céu sem esse prestígio ruim do que ir para o inferno, né, antes de chegar, né, no fim da vida cheio de prestígio, depois ir para o inferno. É isso que quer dizer. Isso que quer dizer, corta-o fora. Se o respeito dos homens escandaliza, ou seja, te faz pecar, corta ele e joga fora, porque é melhor ser desprezado de todo mundo, do seu ambiente, e ir para o céu, do que ser louvado por todo mundo e depois ir para o inferno. É isso que Nosso Senhor está querendo dizer aqui, e são múltiplas as situações da vida em que isso se apresenta. Então, o que eu quis chegar à conclusão da nossa conversa, da nossa meditação de hoje é esta. Ou seja, Nosso Senhor veio e quis nos lembrar do inferno. Está no Evangelho, revelação oficial. Depois, Nossa Senhora veio em Fátima, né, numa revelação privada. Ou seja, não faz parte da revelação do Evangelho. Mais uma revelação que foi comprovada, inclusive por milagres presenciados por 70 mil pessoas, como foi o milagre do sol, e Nossa Senhora disse: vistes o inferno. Ela quis mostrar, ela quis lembrar do inferno. Se eles nos quiseram lembrar, quem somos nós para dizermos: não faz bem pensar no inferno? Novamente, não faz bem pensar obsessivamente, compulsivamente, mas é necessário pensar com uma certa frequência. Então, essa é a nossa meditação de hoje. Eu peço que, se esse vídeo algum bem lhe fez,
né? Compartilhe para seus amigos, porque o bem que nós fazemos ao outro é um bem que nós fazemos inclusive para nós mesmos, porque se lembre, o irmão que salva seu irmão, salva sua própria alma e brilhará no céu como um sol por toda a eternidade. Então façamos apostolado. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.